Hoje eu vou falar de mesa de doces e bolo. Se você for noiva e vai casar na praia, ou tiver uma amiga que vai casar na praia também, compartilhe esse vídeo com ela, que eu vou dar dicas super incríveis para a gente fazer esse cantinho maravilhoso. Oi, eu sou a Mara Pérez, decoradora de casamentos na praia. Você sabe que a mesa de doces é um dos pontos mais procurados na festa. Depois do altar e da cerimônia, é uma das maiores preocupações que eu tenho é de decorar esse cantinho assim de um modo todo especial. E a primeira coisa que a gente faz é procurar um local no layout mais adequado para ela. Às vezes coloco na recepção, às vezes coloco com o fundo do mar, com tecido, ou com folhagens, ou com plantas, flores, enfim, aí depende muito do projeto. Uma coisa legal para se falar é o local, porque a maioria das festas são feitas externa. Então, se a gente não se preocupar com isso, a gente pode pode colocar num lugar onde bate muito sol, ou vento, ou umidade, poeira, enfim, a gente tem que tomar um cuidado super especial com isso. Faz numa casa de uma pessoa que eu nunca fiz o casamento lá. Então eu procuro fazer uma visita técnica, ver onde está o sol, se o sol vai bater na hora que a copeira vai colocar os doces. Enfim, tem que ter uma preocupação toda especial com isso também. O estilo da mesa de doces. Eu acho que não tem um estilo assim pré-determinado. A mesa de doces ela pode ser muito personalizada também. E eu tenho feito muita mesa mais orgânica, que é um pouco desconstruído, mas ela é um pouco diferente da desconstruída que tem muitos arranjos, é uma coisa mais orgânica mesmo, que a gente usa elementos da natureza, troncos, folhas, coisas plantadas no chão, casca de árvore, fica super incrível. Mas, assim, depende, ainda continuo falando que depende muito do projeto. Teve um casal que eles se conheceram em Paris e aí eles queriam que o Paris tivesse alguma ligação com a festa. Apesar de ser na praia, eles queriam remeter um pouco a isso. E aí a gente chegou na conclusão que a gente teria que fazer uma mesa de doces que fosse parecida com uma confeitaria. Então eu falei, bom, vamos fazer não uma mesa de doces, vamos fazer uma sala de doces bem bacana, onde a gente não usou só uma mesa, a gente usou alguns armários, algumas mesinhas bistrôs baixas, algumas bancadas, até o tipo de doce a gente se preocupou em fazer de uma forma diferente, não eram docinhos convencionais. Era um eclair, macarrons, umas tortas bem bacanas de diversos tamanhos. Até o café a gente fez ao lado, que ficou super bacana. Aí a pessoa comia uma tortinha, tomava um café e foi o maior sucesso. Então eu acho que é isso que a gente tem que se preocupar, em fazer uma mesa de doces com a cara de vocês, com o jeito de vocês e que transmita toda a história. Eu tenho uma preocupação muito grande também com os docinhos, como eles vão estar nessa mesa. Eu pergunto para você quais são os doces, quais as forminhas, que tipo de forminha a doceira propôs, o que a gente pode usar, quais são as cores, porque isso influencia diretamente na decoração. Por exemplo, uma forminha muito elaborada numa mesa mais clean, não fica legal, pode ser uma forminha um pouco mais simples ou vice-versa. A forminha é uma coisa, a flor é outra, acho que a gente não pode criar uma competição, quem sobressai mais. O importante é que tenha uma harmonia entre a forminha, o doce e as flores que a gente utiliza. Até o formato das peças de doce, além de ser bonita, que tem a ver com a decoração, eu procuro fazer um planejamento de como vai ser essas peças. Quais são os tamanhos, quantos docinhos vai ter, se eles são empilháveis, se eles não são. Também para a gente não correr o risco de a gente ter uma peça funda com docinhos que não são empilháveis. Aí fica aquela mesa com aquela peça funda e a gente só vê os docinhos lá no fundo. E vice-versa, às vezes a gente tem docinhos que são empilháveis e a gente não aproveita a peça que foi escolhida. Então eu acompanho todos esses detalhes. Uma coisa importante também são a denominação de cada doce, assim, a plaquinha do doce. Não é só fazer aquela plaquinha escrita e impresso, eu acho que pode ir além disso.
Então a gente pode criar, por exemplo, eu já fiz plaquinhas que eram escritas numa folhinha, dependendo se é uma folha orgânica. Eu já fiz identificação do doce numa tigelinha que tem uma cúpulazinha com o nome de cada docinho. Enfim, dá para criar umas coisas super bacanas. E é super útil também, porque assim, evita desperdício, que às vezes a pessoa também não come aquele docinho, não gosta, ou é alérgico. Então, assim, a pessoa já olha e já vê, e acho que é um carinho a mais para o convidado. Outro elemento super importante da mesa de doces é o bolo. Principalmente o formato do bolo. Eu tenho visto por aí umas mesas com o tamanho do bolo completamente desproporcional aos arranjos. E isso é uma coisa que eu gosto de acompanhar também super de perto. Porque às vezes a noiva me fala, ai, que tamanho, quantos andares. Então, às vezes ela vai e amou um bolo que só tem 2 andares. E vamos fazer de 2 andares, então a gente tem que fazer o arranjo proporcional ao tamanho do bolo. Nessa mesa que eu falei, que é uma mesa mais orgânica, é super tranquilo fazer isso. Agora, quando a gente tem arranjos grandes, o ideal é fazer um bolo maior, mas se a noiva sonha com arranjos bem gigantes, a gente orienta que o bolo seja maior também. E a decoração do bolo também é super legal, também tem que ter uma harmonia com as flores. Às vezes é até melhor fazer alguma flor mais natural do que trazer uma flor que não está com a cor da decoração, que às vezes é muito difícil. Mas também tem flores de açúcar que são maravilhosas, mas é sempre importante essa conversa minha com quem for fazer o bolo, para que a gente não tenha surpresas no dia. Parece uma coisa simples da gente falar, mas existe uma infinita opções de tipos de bolo, de formatos, de tamanhos. Ele também pode ser dividido, não precisa ser um só, enfim, a cor. E acho que é importante a gente ter esse item e tomar bastante cuidado na hora da escolha. Então, o topo do bolo também é um outro fator, assim, legal. Se você sonha com topo de bolo, por que não ter topo de bolo? Eu sempre questiono essas coisas. Eu acho que o sonho tem que ser realizado. Então, se você sonha com topo de bolo, vamos fazer com topo. Ou um ladró, ou aqueles noivinhos personalizados, bonitinho e tal. Ou então flores, enfim, a gente vai conforme o projeto e conforme o sonho de vocês. A única coisa que eu sempre falo é que a gente precisa alinhar isso com a decoração, para não ficar uma coisa esquisita. E assim, o bolo, também lembrando que o bolo não precisa ter bolo, ou pode ter bolo, ou pode ter não tem uma regra para isso. Pode ter 3 bolinhos, pode ter um bolão, enfim, ou pode não ter bolo nenhum. E aí a gente substitui por um arranjo, enfim. O importante é que seja do jeito que você quer. Esse foi mais um vídeo feito com todo carinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like, não se esquece de escrever aqui embaixo. Adoro ver as sugestões e opiniões, pode escrever que eu vou adorar ler as opiniões. Um beijo e até o próximo!